plano, Honda Mais. Ok, tudo bem, a gente entende, mas assim, o que o vendedor promete, se ele deixa o consumidor em dúvida, ele pratica, pode ser até crime, se ele fez uma afirmação falsa ao consumidor de que poderia ter aquele produto ou aquele serviço e não tem, é impossível de acontecer, ele está enganando o consumidor. Ou se ele não deixou, claro, também, nas práticas de publicidade, no Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser claro e ostensiva a informação, ou seja, tem que deixar o consumidor muito claro o que ele está adquirindo. Ou seja, você está adquirindo isso, mas o direito disso aqui eu tenho ou não tem? Ou tem, ou talvez já não deixa claro, o consumidor tem direito até para recorrer na justiça, se é que não for dado, ok. O que acontece também, para você entender, o Bruno, quando ele entrou em contato, que mostrou que a carta dele foi... O Bruno informou você que tinha sido contemplada, né? Ele pagou 14 mil do lance e foi contemplado. O Bruno cobrou ele R$4.025 de diferença. E tem um áudio dizendo que a diferença era que a moto aqui era 29 mil e a carta dele era 25 mil. Daria uma diferença de 4 mil, o que é uma prática abusiva, não é permitida por lei. Porque o valor a moto que ele foi contemplado é uma XRE 190 e a moto que ele tem que adquirir, sem nenhum ônus, com exceção do pagamento do gravando, que é o que a lei prevê. Não é isso? Que a Honda diz. Vocês leram o contrato? Não, o contrato é geral. Então, do consórcio, sim. Mas, não. Você leu o contrato? Não cheguei a ler o contrato, não. Não li o contrato, mas eu queria que você me dissesse qual seria essa diferença permitida por lei de 4 mil. Primeiro, vamos tentar entender o seguinte, né? Qual é o questionamento? Desses 4 mil. Os 4 mil. Os 4 mil, mas foi resolvido já? Não. Ó, Não, isso aqui, ó, só um parênteses. Desde o início, o Bruno, quando ofereceu a cota para ele, explicou tudo aqui, ó. Só que, eu que digo, a gente às vezes é induzido a entender o que a gente quer passar. A gente só vai lendo as partezinhas ali, uma linha, duas, numa conversa inteira, para tirar algumas frases ali do contexto para poder entender a história. Não, coloca na íntegra para a gente entender. Aqui, ó. Consórcio pode ser que tenha um valor diferente a aceitar quando é contemplado. Ele falou de tudo, que tem o valor, que poderia ser que tinha um valor diferente, tudo. Então, assim, tá tudo claro aí pra mim. Mas esse valor diferente é referente a quê? Claro, justamente o emplacamento e o gravando. Não, isso a gente sabe, eu estou dizendo. Não, mas ele tá não ficou claro, não tá dizendo que tá dando, ele tá dizendo que já foi avisado pra ele. Assim, você tá me dizendo algo que você quer que eu entenda que eu não tava explicando pra ele. Se o valor da tua carta de crédito for 25 mil e o valor da moto for 27, quando tu vir buscar a moto, isso é mentira, isso é afirmação falsa, enganosa. Isso aqui é crime, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Porque ele disse, se a moto dele for 25 na carta contemplada e a outra moto for 20, só se for uma moto diferente. Se for a mesma moto, não, mas se for uma moto diferente. Mais uma vez, deixa eu até pegar aqui também o seguinte, tá? já que a secretaria também o lance dele foi de 9.800, 10, vai estar na margem alta para contemplação. Parece que você está trazendo uma situação para mim de uma pessoa que foi enganada, que não foi, tá? Não foi. Não, ele diz que, olha, o que é... Não, veja isso aqui. Eu que estou me sentindo assim, caramba, você está querendo que eu entenda uma situação que não aconteceu. Não, isso aqui é verdadeiro? Pode filmar, pode fazer. A pergunta, vocês chegaram a ler o contrato? Mas o contrato é diferente, se ele for diferente da lei, o artigo 51 a pergunta é, torna ele nulo. Esse contrato especificamente não precisa ler ele. A pergunta disso é, vocês leram o contrato? Não, mas o que é que diz o contrato? Me diga. Vamos ver agora? Vamos embora. Vamos. Porque o que ele diz aqui, que se a moto aqui for maior do que o valor, o crédito for de 25 e o valor da moto for 27, tem que pagar a diferença de 2 mil. Contando com o emplacamento, isso aí. Contando com o emplacamento. Com certeza ele deve ter explicado ali. Mas está aqui com o emplacamento nessa conversa? Tem várias conversas aí, Wilson. Você está tirando de contexto algumas situações para que eu entenda o que você quer me passar. Mas não. Olha, o consumidor quem me passou, que teria sido prometido... Então, deixou você entender errado também. Não, o consumidor entendeu. Sim, claro. O que vai ser feito, tá? Eu vou agora emitir o seu contrato. A gente vai ler o contrato juntos, né? Que, de certa forma, tudo que é comprado e adquirido tem que ser no contrato de imediato antes de ser assinado. Então, vamos emitir o contrato. Mas a promessa do vendedor deve estar no contrato. Se ele prometer uma coisa, tem que estar lá. Certo. Se não tiver, então faltou informação. Então, mas vamos lá ver. Tudo que acontece e rege está dentro do contrato. Então, se você fecha um negócio, existe um contrato de prestação de serviço. Sim, com certeza. E esse contrato vai ter as informações. O que a gente vai fazer agora? Vou emitir o contrato, vamos ler juntos esse contrato para a gente entender o que é que o contrato diz nessa situação. Aí veio, vocês concordam comigo que o que está dentro do contrato e assinado é o que tem que ser feito? Tem uma vírgula aí, tem uma ressalva. Se o vendedor, mesmo não estando no contrato, se o vendedor prometeu, ele deve ser cumprido.
A questão do contrato, né? Tem que ser honrado com tudo que está dentro do contrato. Sim, sim. Sim. Agora, o contrato, a gente quer saber no contrato esses R$4.025, onde ele entra no contrato. Veja, no contrato vai ter algumas informações que a gente vai esclarecer agora. Isso é ótimo. Não é isso que a gente tem É para isso que a gente veio, a gente vai esclarecer essa cobrança. Aqui para isso. Tranquilo. Você um pouquinho vai tratar. Você concorda comigo que o vendedor, sabendo que não tem condições de dar um produto, ele poderia dizer naquele momento só, Vitor, infelizmente a gente não consegue te dar aqui o emplacamento e o capacete nesse plano que está fazendo. Esse Honda. Teria que ser o Honda mais. Não é coerente isso aí? Então, mas vamos lá, ver. Há um detalhe de uma diferença. Isso. Mas ficou resolvida a diferença. Não, ele vai pegar, não ficou porque o capacete e o emplacamento ele não está tendo esse direito. Mas tem direito no consórcio. Mas o consórcio dele não contempla capacete nem emplacamento. Mas é uma coisa que ele Perfeito, o que você está me dizendo. E não disse sobre Ele esses disse que ia dois tentar. consórcios. E por que ele ia tentar uma coisa que ele sabe que não contempla? Veja, em nenhum momento foi afirmado, foi tratado uma relação comercial para ver se a gente consegue um benefício adicional para o nosso cliente, que é isso que a Pernambuco Motos preza pelo nosso cliente. Então- É sempre de trazer um benefício, um atrativo, para que o nosso cliente continue dentro da nossa Então concessionária. vocês têm que orientar o vendedor de vocês para ele trabalhar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para ele ser transparente e ostensivo no que ele vai prometer. Olha, talvez eu consiga. Não, o talvez, Vamos para o dicionário. O que é que talvez significa no dicionário? uma dúvida. Não consta dúvida. Não. Não. O talvez é o quê? Pesquise. É uma interrogação. Pesquise. É uma interrogação. Vamos pesquisar. Não precisa, que é uma Como é que interrogação. você quer trazer algo que você não sabe ali, né? Eu não sei. O talvez é o quê? O talvez. Amanhã talvez eu venha aqui. Eu até Isso não é olhei interrogação? agora. Indica a possibilidade, É uma dúvida. mas não Previsão, certeza. previsão do tempo. Pode ser que amanhã vai chover. É uma previsão, é um talvez. Possibilidade. Mas é um talvez não tem interrogação ali? Não, interrogação? Possibilidades existem, né? Que sim ou que Existe. não. Mas, então, Mas no assim, a gente Código não de Defesa pode- do Consumidor não existe essa possibilidade. Isso é uma- Existe a transparência e a ostensividade na publicidade. Toda a negociação que eu acabei de ouvir aqui com você, vi tudo aqui, eu achei o tempo todo transparente. Você achou? Achei. Ah, Então eu estou entendendo errado, porque você só você me mostrou o que você queria mostrar. Não, Mas não. a gente lê na conversa o contexto inteiro, o seu amigo. Não, o consumidor o seu de vocês, o cliente de vocês. O nosso cliente, ele não foi enganado hora nenhuma. Desde o início, ele não foi lesado, não foi enganado. Ele foi induzido a erro. Não foi induzido a erro. E se você Quando parar se dá uma de novo e possibilidade ler a ele? novamente lá, você vai ver lá toda a conversa e teve toda a transparência do nosso funcionário com ele. Você achou naquelas conversas? Se eu olhando tudo, sim. Dele dizer, olha, lá na frente talvez a O gente tempo consiga. todo, sempre foi um funcionário que deu retorno para o consumidor, que o tempo todo conversando, não teve ligações que não atendeu, o tempo todo ali disponível para Não, ele tá ligando, o cliente tá ligando para ele, ele não atende de jeito nenhum. Mas ele já largou, ele está fora do horário de trabalho dele. Mas será que se a gente vier aqui amanhã ele conversa com a gente? Amanhã é domingo, você viria Na trabalhar segunda? no seu domingo? Não, Trabalho, tá a gente resolvendo trabalha agora. sábado, domingo, feriado, A gente tá a gente vendo não tem. agora, a gente tá resolvendo, a gente tá aqui para resolver. Agora, o que eu não posso aceitar é você induzir alguma coisa pelo contexto que você tirou ali de algumas não, frases. não é indução, que é o que é- está acontecendo. Assim, É o que o consumidor está querendo mostrar ali, algo retirado do contexto, para a gente acreditar numa coisa que não foi verdade. não, eu quero naquele. Está errado isso aí também. Flávia, eu queria que naquele contexto você me Mas desse não qualquer tem, informação. não tem contexto, Não. é transparência. Não. Eu tô sendo transparente com Tudo você. bem, o tempo Flávia, todo. eu queria que Se você disser. A Naquela transparência conversa, veja, venha dizendo lá que Bruno disse que, ó, Vitor, você não tem direito a isso. veja, eu estou sendo transparente. Existe um processo de emplacamento que você sabe como é que funciona. Sim, sim. E também ele não é obrigado a fazer conosco. Ele pode fazer conosco e pode Claro. não fazer conosco. Ele chegou para você e disse, você é obrigado, você só vai retirar sua moto se fizer emplacamento. Não aconteceu isso. Não existe venda casada, não existe taxa adicional, nada. Se Não, você, a gente não olha, eu falou quero nada botar disso. fora, tal. Beleza, pode ser feito assim. Ele não foi Ele ia lesado. precisar pagar só o quê? Esclarecer. Gravame. Vamos finalizar Gravame aqui de fora. a- É quanto? Certo, certo. 15 dá um 15, E por que ele reais. cobrou 1.900? Porque se você fizesse o emplacamento aqui com a Não, gente. ele Não, falou sem 1.900 sem a Agora não placa. entendi, foi 4.900. Olha só, foi valor diferente. no início foi 4.000. só Posso registrar essa parte aqui, posso tá, falar? Flávia? Existe. Se quiser eu tenho um áudio. Deixa eu explicar tudo pra. Porque assim, é muito difícil a Então, assim, gente. então foi 1.900 de diferença. No início foi a diferença do consórcio Não. da carta, que foi uma diferença de 4.000 a menos, que eu teria que dar mais 4.000 para poder bater Da o moto, valor né? da moto. Depois eu falei, não, eu não consigo esse valor. Eu vi com a gerente, se consegue abaixar, porque eu já tirei os 14 do banco
para poder ser contemplado. Aí ele explicou que 1.900 era a taxa de gravão e emplacamento. Não. Aí ele, Tá no áudio? eu tenho um áudio, eu vou mostrar, deixa eu terminar. Aí ele falou, não, o gerente conseguiu 2.500. Mas caso você queira tirar a moto sem a placa, fica 1.900. Esse aqui é o contrato onde você, né, o consumidor assinou, está dentro lá do seu aplicativo, inclusive também foi enviado via e-mail, né, que aí o consórcio envia para todos os clientes. Se ele for analisar aqui, ó, na cláusula 4.5, essa daqui, né, eu gostaria que vocês lessem aqui para ficar um melhor entendimento, né? Pode ler pra gente, por favor. Fica à vontade, para poder ficar mais claro aqui para vocês. Deixa ele ler aqui. Depois a gente vira essa cláusula aqui, 4.5. Lembra que esse foi o contrato que você assinou. O consorciado ficará obrigado ainda à despesa referente a registro dos contratos de alienação, cortou aqui, cessão de direitos de substituição e garantia no consórcio de títulos e documentos ou no Detran ou empresa especializada indicada pelo Detran. Analisou? Vê para trás. O reembolso das despesas realizadas com taxa emolumentos e registros das garantias prestadas para esse contrato. Taxa de permanência mensal pelo serviço prestado decorrentes da gestão dos recursos não procurados após o encerramento do grupo fixado em 6%. O valor a ser devolvido conforme permitido no artigo depoimento com Você vê a cláusula 12.4. 12. 12.4. Se o bem adquirido for de preço superior ao crédito, o consorciado ficará responsável pelo pagamento da diferença de valor diretamente ao fornecedor. Ou inferior ao crédito, o valor será liberado equivalente ao valor do Perfeito. mercado do veículo, sendo a diferença do valor do consorciado utilizado para quitar as parcelas, compra de outro bem. Se a cota estiver quitada, o valor excedente relativo ao valor do crédito a que tem direito será devolvido ao consorciado após a compra do bem. Certo. Então, assim, o que vocês entenderam dessa parte? Só a sua opinião, né? Se o bem for mais caro- Deixa eu só me explicar, né? O que você entendeu? Se o bem for mais caro, eu ganho algum benefício. Vamos dizer assim. Não, se o bem for mais caro, você paga a diferença. Vamos ler novamente. É. Mas o bem é mais caro, a carta de consórcio dele é de uma XRS 190. Ele não pode pagar pelo mesmo produto um valor diferente. Tá, mas eu quero entender no contrato. Lembra que nossa primeira conversa, vamos ler o contrato? Aí vocês concordam mais uma vez comigo que tudo que foi negociado e está dentro do contrato, o que rege no nosso contrato, Certo, sim. não é isso? Aqui eu estou te mostrando isso é bem transparente. Certo, certo. A nossa visão, Pernambuco Moto, sempre vai ser uma visão transparente. Certo, certo. Né? Então, tanto é que é o seguinte, ele fala ali de diferença de valores, taxa de gravame, emolumentos, todas as taxas que vão envolver no faturamento da tua motocicleta, né, fica a critério do pagamento do consorciado. No nosso caso hoje, pelo que entendi, foi resolvido. Né? O que a gente está fazendo? Está usando apenas a sua carta de crédito, né, e está solicitando o pagamento do registro do contrato, que é o seu gravame, de 509. Sim. Ao meu ver, está resolvido. Mais uma vez, Pernambuco Motos preza pela transparência e quer resolver o caso. Veja, você falou ali de uma diferença de 4.000, 1.900 e a gente está esclarecendo agora que, conforme o contrato, a cobrança ela é devida. Mas eu quero resolver. Não. Deixa claro, vocês não estão dando benefício a ele. Vamos ver Que a como é moto que ele está resolve. pegando é a mesma moto do consórcio. Só um minuto. O que a gente está tentando finalizar aqui a questão é: os 509 não é devido? Sim, os 500 sim, do gravame. Vamos pagar os 509 e vamos resolver. Tranquilo. Pegar os É isso? 500. Tranquilo, fechado. E foi o que desde o início ficou claro, desde que a gente começou a nossa conversa, que ele vai retirar a moto dele e vai fazer o emplacamento fora. Que em hora nenhuma a gente está obrigando o cliente a fazer o emplacamento conosco ou não. Ele tem que tirar a moto emplacada, mas ele pode fazer o serviço fora. Ele vai fazer. Porque, assim, o tempo todo, você mostrou vários áudios, várias mensagens, que pra mim, você induziu, você já chegou mostrando, veja essa parte, não, eu quero ver a conversa inteira para poder entender o contexto. E desde o início, ele foi avisado, desde o primeiro áudio. Eu acho que você não ouviu e talvez ele não tenha te mostrado. Porque é muito difícil a gente só se apegar ao detalhe que a gente quer. E a gente, no final, a gente
tempo todo sendo transparente. Não, Flávia, vê bem. É porque o Código de Defesa, o Código de Defesa do Consumidor ele deixa muito claro que toda informação deve ser clara e ostensiva, é o básico. Deixa eu só pegar um ponto. Ou seja, ele poderia dizer... Bom dia aqui, tá? Como aqui com o nosso amigo Dilson, né? O nosso consorciado aqui, nosso cliente. Estamos aqui com a tratativa em relação ao consórcio, né? E ficou claro, né, que conseguimos resolver, não é isso, Dilson? Ficou, resolveu em parte. O vendedor deixou dúvidas nas relações de tratativa quanto da compra do consórcio. Acho que bom, Dilson, ele conseguiu resolver. Mas foi resolvido parcialmente e está resolvido. O bom também, né, que conseguimos aqui esclarecer, trazendo, apresentando aqui para o Dilson, né, um contrato do consórcio, né, conseguiu aqui ler juntos, entender todas as cláusulas, inclusive o consorciado, né, que leu aqui para a gente conseguiu entender e viu que o contrato ali, ele termina chancelando o que foi tratado. Hoje, né, o nosso consorciado ele vai estar saindo aqui com o processo realizado e finalizado, né, com a carta de crédito dele e pagando apenas os R$509, não é isso? Apenas os 509. Isso, coisa boa. Então a gente está aqui, gente, Pernambuco Motos, para ser sempre transparente. Né? Que bom que a gente conseguiu agora esclarecer a dúvida, está aqui o contrato e vamos resolver. Mas deixando claro que inicialmente o vendedor cobrou R$4.000. Mas resolveu, né? Com certeza, claro. Então vamos fazer o seguinte, Flávio, vamos cadastrar ele, vamos já reservar uma motocicleta, né? Já emite ali o boleto, que já faz o pagamento dos 509 e a gente já segue ali com o processo de faturamento. Certo. Vamos embora. Que bom que resolveu. Tranquilo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Flávia. Você Aguardar já aí. fez o pagamento dos 509? Não. Você já pagou o Fazer agora. valor? A gente vai faturar a tua moto, vai gerar o contrato, como você vai assinar esse contrato do faturamento, para que o consórcio possa pagar o valor, né, da tua carta de crédito para a concessionária. Então a moto só vem após o faturamento do valor. A moto, eu tenho que ver se ela tem estoque. Tá É em trânsito. porque agora da parte da efetivação, né? Como é algo alienado, né? Que vai ser financiado ali pelo consórcio, né? Eu tenho que emitir nota, mando para o consórcio, para eles analisarem se tudo ok, e aí eles efetivam o pagamento aqui para o concessionário. Geralmente esse trâmite ele dura aí em média de 3 a 5 dias. Que aí assim, a gente faz todo o processo, manda para o consórcio. Ele vai só fazer a checagem, está tudo certinho e faz o pagamento. Junto com o pagamento, ele já comunica no Detran, né, que é justamente essas R$509, que é do registro do teu contrato lá no Detran, que a tua moto vai estar alienada. Aí a partir desse momento você consegue já fazer o emplacamento. Que aí no documento do CRLV vai sair com a restrição lá, né? Motocicleta alienada ao Consórcio Nacional Honda. Será que faixa com esse papelzinho? Caixa ali, Aguardar fazer o pagamento aí da baixa do gravando para ele, nos próximos dias, pegar a moto. E o emplagamento fica por conta dele, no caso, já que a promessa do vendedor, e ele vai aí acionar a justiça para garantir o direito, já que foi uma promessa duvidosa do vendedor. O vendedor deixou uma coisa no ar de que ele poderia resolver a questão depois da contemplação. Mas na contemplação, pelo plano, o que descobrimos que esse plano não dá direito nenhum a capacete e nem emplacamento. Então, ele veio descobrir depois Pagar só. da contemplação. Infelizmente não deveria ser assim. É de 5 mil pagar. De 4 mil pagar R$500. Aí vai. Pessoal, boa tarde. Boa semana. Obrigado, igualmente. Obrigado, Flávia. Obrigada. Tá tudo certinho, aguardar a chegada da moto, né? Dia 23. Foi resolvido, pagou o gravame, aguardar dia 23. A diferença do valor, ele não pagou aquela diferença de R$4.000, pagou apenas 509, que foi a baixa do gravame, e vai pagar o emplacamento, deve ser em torno de R$600, R$700. Isso. Então a diferença aí de quase R$3.000 que ele iria pagar se fosse uma promessa do vendedor que o vendedor fez. 4 mil. E que infelizmente, quando for comprar um produto, peça para que o vendedor deixe bem claro qual é o produto, qual é o benefício que você vai ter, porque se você deixar em dúvida, no final acaba tendo um prejuízo, não tendo o seu direito garantido. Isso. E acontece o que aconteceu com o Vitor, que estava certo de que ia ganhar o emplacamento e o capacete, e no final ele viu que Nada disso. não ganhou nada disso, vai ter que pagar por fora aí o emplacamento.
Porém, a diferença em relação ao que ele ia pagar é exorbitante. Então é absurdo, pessoal. Você não precisa pagar diferença nenhuma. A gente deixou muito claro. Então a empresa cumpriu com o que deveria fazer perante a lei e você vai sair com sua moto sem pagar aquele valor todo. É isso, satisfeito? Tranquilo? E dizer também que o Vitor, como qualquer outra pessoa, tem o direito de acionar a justiça, requerendo o direito que foi prometido a ele. E quando se promete, deixa a dúvida lá no ar. Você teria o direito ao capacete, né? Então é fazer o orçamento dos capacetes, pelo menos alguns orçamentos, acionar a justiça para que você tenha esse direito também, já que foi prometido. Pelo menos o vendedor deixou em dúvida. Você achava que tinha um direito, mas acabou que no final Saber desses dois planos. você acabou ficando sem essa vantagem que você teria do emplacamento. Mas satisfeito, né, Vitor? Por tudo que estava acontecendo. A diferença é grande, quase 3 mil. A Flivio era. Então, boa sorte aí com a moto. E a gente vai acompanhar aí sua retirada da moto. Você manda pra gente quando retirar, pra gente mostrar ao público que foi realmente resolvido, que você está com a sua moto e que você vai estar satisfeito aí pra dar uns passeios aí com essa moto. Tranquilo? Obrigado. Wilson Batista, da Blitz do Consumidor. Pessoal, é por esse motivo que a Blitz do Consumidor vai parar de trabalhar e denunciar quando a gente identificar irregularidades e absurdos, como um desses aqui que a gente mostrou há algum tempo atrás, aqui mesmo no nosso canal.